Todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir depois essa transmissão. E eu estava hoje assistindo um podcast e estava sendo comentado ali acerca dessa nova onda, né, que se fala sobre os desigrejados. Você já ouviu essa palavra? Desigrejados. Então estava tendo um bate-papo e falando sobre isso, né, sobre os desigrejados, aqueles que tomaram decisões de não irem mais em igrejas nenhumas, né? Então eles estão sendo chamados de desigrejados, né? E eu vi no comentário um rapaz falou, ele disse assim, eu sou um desigrejado, não vou mais. Me decepcionei, muita coisa. Aí eu fui lá e comentei, fiz um comentário nesse comentário do rapaz. Eu comentei, você não é um desigrejado, você é uma igreja que se decepcionou com as instituições religiosas. Tá dando para você entender? Você é uma igreja que se decepcionou com a instituição religiosa. Então nós temos que separar, porque igreja somos nós, igreja sou eu, igreja é você que crê em Cristo Jesus, você que aceitou Jesus Cristo, você é uma igreja viva do Senhor Jesus, o templo do Espírito Santo. Agora, não confunda eu ser uma igreja, eu como igreja, com uma instituição religiosa que tem seu CNPJ, tem o seu estatuto, enfim, então uma instituição religiosa. Então não vamos confundir igreja com instituição religiosa. Então, foi isso que eu respondi para ele. Você não é um desigrejado, você é uma igreja que se decepcionou com a instituição religiosa. E olha, nós vamos aqui na Bíblia, em João capítulo 2, nós já vemos aqui Jesus tendo um problema com instituição religiosa. Vamos dizer assim, Jesus aqui já, quando ele começa o seu ministério e quando ele vai ao templo, ele vai com uma missão. Ali ele já preparou um chicote e ele foi com uma missão de purificar o templo. É claro, a palavra de Deus é clara. Olha só, em João capítulo 2, versículo 14 diz, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, ou seja, os cambistas, né, os vendedores, porque o povo costumava, de ano em ano, sempre ali nas datas, as pessoas costumavam ir fazerem os seus sacrifícios no templo, oferecer os seus sacrifícios no templo. Então, eles fizeram então um comércio disso. Eles quiseram facilitar para as pessoas, para que as pessoas não viessem de longe, trazendo cabrito, ovelhas ou aves. Então eles quiseram facilitar e também tirar o seu lucro em cima disso, né? Então eles ali mesmo no templo, eles fizeram ali uma feira. É como se fosse uma feira. Eles fizeram ali uma feira de animais. Então era aves, era carneiro, era bode, era vários animais ali no templo. E aquilo ali estava virando ali um comércio. E então, coisa séria mesmo. E eu falo para você, para que os fariseus ali, os escribas, enfim, os responsáveis do templo, né, para que eles pudessem deixar esse pessoal ali, também com certeza eles teriam ali um lucro, né, uma porcentagem
também de tudo aquilo ali, porque eles não iam deixar ninguém ganhar o seu dinheiro ali, ainda mais numa época de muitos tributos e impostos. Com certeza ali aquele pessoal não ficaria ali também só ganhando deles, sem também dar alguma doação, fazer alguma doação para o templo. Mas Jesus, ele veio e viu aquilo ali, aquela feira no templo de Deus, no templo, na casa que se dizia casa de Deus, que estavam ali banalizando, estavam ali, eu costumo dizer, carnalizando, né, a casa do Senhor, a casa de Deus. Por isso que quando se constrói hoje uma casa, um lugar grande, um templo, né, a gente costuma chamar de igreja. Então, se é a casa de Deus, tem que haver cuidado, tem que haver santidade naquele lugar. O que é santidade que eu estou dizendo? É um lugar separado para Deus. Então, não é um lugar voltado para, por exemplo, bailões, festas. A gente até vê, tem instituições religiosas aí que fazem bailões, fazem festas, forró da igreja. Olha, desculpa vocês católicos, mas eu fui católico e na minha época da adolescência, eu não sei se isso ainda tem, mas na minha época de adolescência, na paróquia de São Tiago, que a gente costumava ir nas missas, era uma igreja que realizava festas, bailões, forró, sabe? Tinha aquelas festas. Então, assim, se é a casa de Deus, e eu lembro que essas festas tinha muito aquelas barracas, tinha barracas de bebidas, tinha barracas de... Então, coisa braba. Então, se é a casa de Deus, foi feito para ser a casa de Deus, se foi feito aquela casa para se adorar o Senhor, para se buscar a Deus, então tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. Ali é a casa de Deus, ali é um local de orar, ali é um local de adoração. Entendeu? É a casa do Senhor. Foi separado para Deus. Foi construído com os dízimos, com as ofertas, com as doações para Deus, para o Senhor, para que as pessoas ali venham falar com Deus, para que as pessoas venham ali adorar a Deus, para que as pessoas venham ali aprender do Senhor. Então, aquele lugar, pelas pessoas, pelo povo que ali estão, pelas igrejas, né, que é as pessoas, então elas mantêm aquele lugar, né, mantém a luz, mantém ali, enfim, tudo aquilo ali que é necessário para o mantimento, para o crescimento daquele lugar. Então, entenda uma coisa, quando se constrói uma igreja, quando se constrói uma casa para orar, para adorar a Deus, aquilo ali é um local e tem que ser mantido. As pessoas que estão ali mantêm aquele lugar. Só que é o seguinte, aquele lugar é mantido para quê? Para que outras famílias, outras vidas, outras pessoas também se acheguem a Deus, se acheguem ao Senhor. Aquilo ali também não foi criado para virar um clube, um clubinho social, onde só tem aquelas pessoas ali e acabou. Não, aquele lugar ali é um berçário, vamos dizer assim, é um berçário, é uma mãe para se multiplicar, para que mais filhos de Deus nasçam naquele lugar. Deus é Pai, eu costumo dizer que aquele lugar, a instituição, né, a instituição é a mãe, é ali onde se gera os filhos de Deus, é ali onde tem que ser gerados os filhos de Deus. Então a pessoa tem que ter essa consciência de que aquela casa, aquele templo ali é a mãe, e ali precisam ser gerados os filhos de Deus. Então Jesus chegou no templo e estava aquela feira, aquela bagunça. E tendo feito um chicote, né, de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Não faça da casa do meu pai um comércio,
É isso que Jesus estava dizendo. Não faça da casa do meu pai um comércio, não faça. E a gente tem ouvido muitas pessoas falarem isso, né? Ah, a igreja hoje virou comércio. Não é assim? As pessoas, muitos falam isso e acabam se decepcionando. As pessoas que não são, nem querem ir devido a essas coisas. E os que estão se tornam os famosos, entre aspas, desigrejados, como são chamados aqueles que não querem ir mais às igrejas ou às instituições por causa desse cambalacho que existe. E não vamos tapar o sol com a peneira. Eu não vou aqui tapar o sol com a peneira, e falar que está tudo certo, que está tudo bem, que não está. Realmente há muito engano, há muita corrupção, pessoas se aproveitando de pessoas. Então isso existe mesmo. Eu não estou aqui tapando o sol com a peneira. Existe muita coisa errada nas instituições. Pessoas que realmente não estão ali para pregar o Evangelho do Senhor Jesus, mas para estar apenas mantendo as suas posições, né? Muitos líderes colocaram na cabeça que ele é a cobertura, né? E uma hora ele é a cobertura, a igreja precisa entender que ele é o líder, ele é o chefe, ele é o capitão, ele é o general, ele é o fundador, ele é o ditador, ele é a cobertura. E se a gente for analisar, Jesus nos ensinou que o líder, ele não é cobertura, o líder, ele é alicerce, é aquele que está embaixo, entendeu? Então o pastor ou a liderança tem que entender que ele não é cobertura, ele é alicerce, ele tem que estar embaixo, é ele que tem que dar o apoio, né? Ele tem que dar esse apoio àqueles para continuar, então, para que os outros cresçam, né? Para que os outros cresçam, então ele é o alicerce. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos. Então, quando Jesus pega os pés dos discípulos e lava, Jesus estava dizendo assim, eu sou o líder, ele é o alicerce. O líder não lava a cabeça, o líder lava os pés. Ele é o alicerce, ele é a base. Então, liderança é base, liderança não é cobertura, liderança é base. É ele que dá a base e o apoio para que a igreja continue crescendo, as pessoas continuem crescendo e desenvolvendo. Foi por isso que Jesus disse, quem quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. Então, a gente vê hoje uns ensinamentos sobre lideranças, aonde se coloca o homem, o líder no patamar, o líder lá em cima. Não, ele é a cobertura. O líder é aquele que está lá em cima. E não é isso que Jesus ensinou. O líder tem que ser servido. Então, hoje, lideranças são colocadas como reis, como os ditadores. E não, liderança é base. Liderança é alicerce. Entendeu? Jesus falou isso, Jesus ensinou isso. Não é que o menor tem que servir o maior. Não, o maior foi colocado como maior, é para você servir o menor. É para você ajudar o menor também a crescer, o menor também subir. Mas a gente vê lideranças querendo liderar e está igual o rei Saul, né? Não quer que ninguém tome o seu lugar. Não quer que ninguém cresça mais do que ele. Ele que tem que ter a melhor casa, ele que tem que ter o melhor carro, ele que tem que se vestir melhor, ele que tem que vestir roupa de marca, entendeu? É ele. Ele é o líder. Eu que ganho mais aqui, eu que sou o cabeça. Está tudo errado isso aí. Está tudo errado. É por isso que as pessoas, elas estão se decepcionando com as instituições religiosas. Aí por isso que aí a pessoa sai da igreja, sai da instituição, aí é rotulado como desigrejado. Aí pegam as pessoas que estão cansadas de ver tanta coisa, cansadas, né, de dar luxos aos seus líderes, essa é uma pura verdade, e elas cansam, saem da instituição, aí são rotuladas como desigrejados. Essa pessoa é uma desigrejada. Por isso que, quando eu vi o comentário do rapaz falando assim, eu sou
um desigrejado. Eu não vou mais à igreja nenhuma, então eu sou um desigrejado e eu não... Aí eu cheguei e comentei para ele, eu falei, não, amigo, você é uma igreja que se decepcionou com a instituição religiosa. Então não confunda você sendo igreja com instituição religiosa. E eu não estou falando isso aqui apoiando você a estar fora da igreja. Não. Porque a palavra igreja, eu até anotei aqui, a palavra igreja, que quer dizer eclésia, no latim, né, eclésia, que vem do verbo grego, né, é kalem, eu não sei falar essa palavra aqui, e que quer chamar fora, né, que significa convocação, significa reunião, assembleia, né? Ou seja, não é que a gente tem que estar fora, mas claro, não vamos generalizar, porque eu também não estou generalizando que todas as instituições religiosas, não estou generalizando, tem muitas instituições religiosas sérias, tem muitas instituições que a gente chama de igreja, sérias, né, que faz ali um trabalho sério, não é perfeita também, vai ter falhas, vai ter erro, todas têm, agora isso aí eu generalizo, todas têm problemas, todas têm falhas, porque é feito de pessoas, é liderado por um homem, à frente está uma pessoa, então, enfim, sempre vai ter falhas, vai ter problemas, vai ter alguma coisa, isso aí é inevitável, né? Jesus disse, é inevitável que os escândalos aconteçam. O próprio Jesus disse, é inevitável que os escândalos aconteçam. Mas aí Jesus foi na ferida, por quem vem um escândalo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com essa questão. Tá? E Jesus então entrou lá e saiu tirando, expulsando todo mundo. E os discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Amém? Então Jesus purificou o templo. Então eu estou falando aqui de um templo que tem que ser puro. O lugar tem que ser puro. O lugar, e o que é um lugar puro? Está aqui, Jesus purificou o templo. O que é um lugar puro? Realmente é um lugar que tem esse entendimento, que é um lugar para adorar ao Senhor, é um lugar de edificação, é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento, é um lugar que realmente as pessoas crescem, que realmente as pessoas elas desenvolvem a sua vida com Deus, elas desenvolvem o seu entendimento como filho de Deus. Então, esse é o lugar que todos precisam entender que deve ser um lugar de oração, de adoração, um lugar de comunhão, um lugar realmente de fortalecimento, um lugar de paz, um lugar que realmente as pessoas sintam ali Deus, sintam um Pai dentro do seu coração. Agora, com relação àquelas pessoas, a igreja decepcionada, que eu não chamo de igreja desigrejados, eu chamo de igreja decepcionada. Decepcionada com o quê? Com os homens, com instituições religiosas. Então eu não chamo de desigrejado, eu chamo de igreja decepcionada. E está escrito aqui, também, Apocalipse, Deus fala com você que é igreja decepcionada. Você que é uma igreja decepcionada. Olha só o que Jesus também fala para você. Olha o que Jesus diz. Ele também não passa a mão na cabeça da igreja decepcionada. Eu estou falando de igreja, você, pessoas. Olha aqui, Apocalipse 2. Olha o que Jesus diz. Eu sei as tuas obras. Ele te conhece. Ele sabe as tuas obras. Ele sabe da tua luta, do teu trabalho. E o teu trabalho e a tua paciência, ou seja, a tua perseverança. Jesus conhece as tuas obras, o que você tem feito, o que você faz. Ele conhece a tua fé. Ele conhece a sua fé. Você é uma pessoa de fé, uma pessoa que faz a obra, uma pessoa que investe na obra, uma pessoa que se dedica à obra. Aí ele fala, e conhece o teu trabalho, quer dizer, ele sabe, ele está vendo todo o teu trabalho, toda a tua luta.
né? Muita gente também, além de fazer a obra, também trabalha muito. Trabalha, chega tarde, tem o seu trabalho, tem as obrigações, né? Então, tem pessoas que se dividem entre a obra e o trabalho. Tanto faz a obra como também trabalha. Não é fácil. Às vezes, não, sabe, o tempinho que podia ter com a família, tem que ir para a igreja, tem que bater ponto lá, porque faz parte do ministério. Faz parte do louvor, faz parte, é obreiro, faz parte da escolinha, faz parte de tantas coisas que na igreja hoje tem muito serviço, né? Então as pessoas, além do seu trabalho, também procuram fazer a obra. E muitas das vezes são até destratadas, né? Às vezes as instituições colocam cargas e pesos sobre as pessoas e isso vai enfadando as pessoas. Eu costumo dizer que o nosso corpo, aliás, o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E às vezes isso vai enfadando as pessoas, elas vão cansando. Aí tá. E a tua paciência, ou seja, a tua perseverança, a pessoa está ali perseverando, está lutando, quer o bem da obra, quer o crescimento, né? Então é por isso que muitos acabam se aproveitando da boa obra das pessoas, do trabalho das pessoas e da perseverança das pessoas. Então, a pessoa que é líder tem que tomar cuidado com isso, para não se aproveitar das pessoas. Deus está vendo, é a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, é a noiva do Senhor. Tem que tomar esse cuidado, né? Aí diz, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos. Tá vendo? Então até Jesus já falava aqui para a igreja decepcionada. Olha, eu conheço a tua obra, o teu trabalho, o teu serviço, eu conheço a tua perseverança e que você não pode sofrer os maus, ou seja, você não suporta ver tanta coisa ruim. Você é uma pessoa que é sincera, honesta, você é uma pessoa dedicada, mas você não consegue ver, observar aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Aí ele fala, você achar-te os apóstolos mentirosos, quer dizer, tem tanto apóstolo mentiroso, você vê a mentira estampada em tanta gente, você vê apóstolos, tal de profetas, dando profetadas e tanta coisa, tanta mentiralhada, tanta revelação mentirosa, tanta coisa errada que depois cai a capa e você... Então Jesus está dizendo aqui com uma igreja decepcionada. Aí ele fala, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, quer dizer... Por causa de tudo isso, as pessoas acabam esfriando o seu amor, a sua fé, e acabam saindo mesmo. Aí é onde a instituição coloca o rótulo, desigrejado, vocês são desigrejados. E as pessoas acabam indo aqui, indo ali, vai ali, vai cá, vai lá. Aí é onde é rotulado como desigrejados. Você não é um desigrejado. Pelo amor de Deus, não faça igual o rapaz que falou, eu sou um desigrejado, eu não vou mais à igreja. Eu falei para ele, você não é um desigrejado, meu amigo, você é uma igreja decepcionada. Você é uma igreja decepcionada e você precisa se levantar. Precisa se levantar. Não se afarte. Nós não podemos nos afastar do fogo, senão a gente acaba virando aquela brasa que vai se apagando e se torna aquele carvão, sabe, que não serve mais para nada. Na verdade, serve, né? Mas tem que voltar para junto da brasa, para junto do fogo, entendeu? Tem que estar ali. E eu falo que o fogo é o Espírito Santo, o fogo é Deus. Não estou aqui dizendo que uma instituição religiosa é o fogo. Claro que ali, se for um lugar sério, um lugar que realmente é puro, um lugar puro, um lugar que ali você cresce, se edifica, enfim, ali você vai se acender, você vai com certeza se levantar. Eu falo hoje que muita liderança está precisando entender o que é uma liderança. As pessoas precisam entender o que é uma liderança. Eu falo para vocês, eu não tenho vergonha, eu saí de um lugar e quem for assistir aí,
Olha, eu saí num lugar realmente onde há ditadores, lideranças que se tornaram ditadores. Eu sou o líder aqui, eu sou o chefe, acabou, tem que ser do meu jeito, você não pode fazer nada sem falar comigo, você não pode... Não, tem que falar comigo. Você não pode comprar um terno se não for falar comigo, você não pode comprar um... Tem que falar comigo, você não pode trocar de carro se não falar comigo. Gente, tudo bem. Eu até entendo a questão da satisfação. Agora, querer dominar sobre o pastor, muitas das vezes porque paga o salário. E tem muitos pastores que por causa do salário permanecem. Por causa do salário, por causa, querendo ou não, da boa vida que a instituição oferece. Só que aquilo que a igreja oferece para o pastor, um bom salário, muitas das vezes uma boa casa, um bom apartamento, um lugar para morar, muitas das vezes o pastor também acaba sendo cobrado, ele também é cobrado. A instituição a qual eu participei, existe isso. Inclusive, eu assistindo uma live de um rapaz, eu estava assistindo uma live de um rapaz, um jovem, que eu vi quando eu estava lá, ele era criança, e eu fui acompanhando ele, um menino tão sincero, um jovem tão sincero, um jovem que está crescendo no entendimento ali. Eu vi ele dando uma palavra, assistindo ele dando uma palavra, e eu fiquei olhando assim, eu falei, ô Jesus, não deixa esse menino ser pastor nesse lugar, não deixa esse menino ser pastor, porque as instituições que estão, muitas das vezes acabando com pastores, levando pastores a se tornar mercenários, a se transformar por causa das exigências. A instituição dá até um bom salário, dá uma boa casa, dá um conforto, né? E o pastor, tem muitos pastores que nem escolaridade tem, mas quando chega no lugar é tratado como doutor, por causa da sua vestimenta. Muitas roupas, não todos, não estou generalizando, tá? Mas muitos, devido à sua condição financeira, vestem roupas de grifes, roupas caras, roupas que os membros muitas das vezes não têm aquela condição. Mas, às vezes, por causa dessa vida, desse conforto, eles acabam, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui. Ele aguenta ali a ditadura, aguenta ali a pressão, aguenta a cobrança, leva na cara, não sai dali, porque se sair vai fazer o quê? Lá dentro não tem escolaridade. Ele sabe pregar, sim, porque é uma sabedoria que vem de Deus. Quando você é de Deus, Deus dá a sabedoria, a revelação da palavra, pregam bem, mas muitas das vezes não tem escolaridade. E lá a igreja realmente dá o valor que ele tem, o valor no sentido, o valor mesmo. Então paga ele bem, dá um bom salário, por exemplo, dá um bom salário, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil. Se ele sai com o nível de escolaridade que ele tem, ele não ganha isso fora da igreja, fora da obra, nunca, jamais. Tem pessoas formadas, pessoas que estudaram, que se sacrificaram nos estudos, ganhando muito menos do que um pastor ganha de uma instituição religiosa, mesmo sem ter escolaridade. Apenas ele sabe manejar bem a palavra de Deus. Então, assim, eu não sou... pastor, o senhor está falando mal. Não estou falando mal. O que eu estou falando, gente, oh meu Deus do céu, o que eu estou falando é que muitas instituições religiosas acabam estragando os pastores, com cobranças, sabe? E porque pagam um bom salário, cobra o pastor, que o pastor tem que render, que o pastor tem que dar resultado, que a igreja... Enfim, são coisas que realmente muita gente se decepciona. Então, quando eu vi aquele jovem, poxa vida, está pregando tão bem, tem uma boa mensagem. Quando eu vi, eu falei, Jesus, não deixa ele ser pastor nesse lugar, por favor.
Não deixa, porque vai acabar com esse menino. Vai acabar com esse menino. Então, infelizmente, é isso que acontece. Então, hoje nós temos essa ferramenta aqui, ó, pregar o evangelho, pregar a palavra. A gente tem essa ferramenta aqui maravilhosa, que você pode pregar o evangelho, pode pregar a palavra de Deus. Então, aqui em Apocalipse, o povo estava decepcionado. Se decepcionou. Se decepcionou. Quando eu saí dessa instituição a qual eu vivia, era isso que eu queria dizer para vocês. Quando eu saí dessa instituição a qual eu participei, eu vivia lá, e quando eu saí, eu pedi para sair mesmo, porque realmente eu não aguentava mais a ditadura religiosa que existe. Então, quando eu saí, uma coisa que eu até falei com Deus, eu falei, Deus, eu vou sair. O senhor sabe aqui, eu tenho até um salário razoável, tenho um salário bom, não ganharia isso lá fora, Senhor. Mas o Senhor não vai deixar nada faltar para mim, para minha família. E realmente Deus nunca deixou. Até hoje Deus tem sido provisão na minha vida, na minha casa, na minha família. Deus colocou pessoas especiais na nossa vida. Especiais. E também eu também faço os meus trabalhos, tá? Eu trabalho com mídia social, trabalho com mídia no comércio. Nós temos a TV Família, você pode acessar www.redetvfamilia.com.br. É uma TV web, e aqui na cidade a gente traz parceiros, comércios. A gente também tem tirado uma renda, não é muito, né? Não é para ser rico, mas tem mantido, dá para manter algumas coisas sim. Minha esposa também trabalha, então dá para a gente ir se mantendo. A gente tem algumas coisas também, a gente sempre faz alguma coisa, né? E não deixa escapar nada, né? E a gente também está sempre ali batalhando e lutando. E assim, quando eu saí dessa instituição, eu abri a minha igreja. Eu abri a minha igreja. Escuta o que eu estou falando. Eu abri a minha igreja. Foi por isso que ela não deu certo. Foi por isso que eu fechei. Porque eu abri a minha igreja. E igreja não se abre. A verdade, uma igreja, ela se nasce. Porque igreja são pessoas, igreja não é prédio. Igreja não é... Então, quando eu saí da instituição, eu saí com a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, a mesma cabeça. Então, quando eu saí de lá, eu saí com a mesma cabeça, com a mesma mentalidade. Teve um rapaz que até falou assim, a igreja, que a igreja a qual eu pertencia, só falou assim, a igreja tal só mudou de placa. E eu coloquei a minha placa. Mas a mentalidade era a mesma, a cabeça era a mesma. Mas graças a Deus, a gente ainda aguentou ainda 4 anos, 4 para 5 anos. Mas graças a Deus, Deus permitiu tudo isso, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo isso aconteceu, a gente, devido à pandemia, a gente fechou, a gente teve que fechar, aluguel caro. E Deus, Ele sempre faz a obra, né? Deus sempre vai movimentando ali. E eu ali fazendo, querendo fazer, mas assim, perdido, porque eu fiquei sem saber o que fazer. Achando que sabia fazer, cheguei no momento que não sabia o que fazer, mas queria fazer. Aqui está a diferença. Eu achava que sabia fazer e cheguei numa situação sem saber o que fazer, mas querendo fazer. Aí foi quando Deus, eu falo que foi Deus que usou, né, o pastor James e nos convidou para ir à Igreja Batista Nacional. Né? Igreja Batista Nacional, uma instituição religiosa. Uma instituição religiosa também, Igreja Batista Nacional. E a gente foi para lá. E eu meio assim, alto escaldado, poxa vida, eu venho de instituições que, meu Deus do céu. Mas eu fui. Ainda demorei bastante tempo para poder ir vendo as coisas, observando, vendo e com medo. É uma igreja também, não é uma igreja perfeita, tem falhas,
como qualquer outra tem, que são igreja é composta por pessoas, e todo mundo é falho, eu também sou falho. Eu também não sou perfeito, gente, eu sou chato demais. Meu Deus, também sou chato, também, às vezes, tem coisas que, né? Então, assim, mas todo mundo é assim. Todo mundo tem uma imperfeição. Perfeição é só Cristo mesmo. Então, mas eu vou falar para você, uma igreja, né, que não é difícil de você se alinhar. Tem muita gente também que já saiu de lá, né? Tem muita gente que já saiu de lá. Eu sou apenas, fui recebido como um pastor local. As pessoas me respeitam muito, são pessoas realmente, são pessoas acolhedoras, são pessoas amigáveis, são irmãos em Cristo realmente esforçados, estão ali também, né? E então assim, falhas, todo lugar vai ter. Pessoas que, esse tempo que eu estou lá, quantas pessoas já vi que saíram também, e todas elas têm uma razão, têm um motivo, que também saíram e tal. Então assim, irmãos, foram para outros, procuraram outras. Então, eu falo, não existe desigrejado, existe igreja decepcionada. Então, graças a Deus, Deus tem feito um avivamento no meu coração, Deus tem me trazido entendimento, e graças a Deus, e a gente não pode tapar o sol com a peneira, né? Não somos perfeitos, mas Deus tem nos mostrado a direção e o caminho que a gente tem que seguir. Aí Jesus não passa a mão, ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se tu não te arrependeres. Amém? Então Jesus está dizendo, te arrependa, volta à prática das primeiras obras, volta a buscar ao Senhor, volte a adorar ao Senhor, volte, tá? Aí ele está dizendo, tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Vendo? Até Deus também não está satisfeito com muita coisa. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Eu vou falar uma coisa para você. Tem liderança, tem pastores que, poxa vida, você vê ali o homem cheio do poder, faz aquilo aqui, faz aquilo ali, e muitas das vezes e está fazendo coisas erradas também, achando que por ele ser de Deus, está aprovado, Deus continua usando ele, enfim, está no pecado, tem pecado escondido, tem pecado incubado, e vai levando com a barriga, vai levando, né? Eu falo uma coisa para você, amém, pode ir, pode levar, mas vai chegar o dia que Deus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço. Ah, mas no teu nome eu curei, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu preguei, minha igreja era cheia. Deus vai dizer: eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Então a gente tem que procurar ser conhecido por Deus. Não importa o que eu faço, importa o que eu sou. E o que eu quero é ser conhecido por Deus. E que você também possa querer ser conhecido por Deus. Tá certo? Então, você não é um desigrejado. Você é uma igreja decepcionada. Mas Apocalipse 2, Jesus diz: volta, que eu também não estou satisfeito com tanta coisa, mas volte ao primeiro amor e seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.